Boa tarde a todas e todos. É com muito prazer que iniciamos nossa segunda parte do minicurso Reflexões Teóricas e Metodológicas sobre Gênero, Sexualidade e Aspectos Geracionais. Nessa segunda parte, teremos o prazer de ouvir o professor Brian Kibuc discutindo gênero na antiguidade. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Brian. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, doutora Andréa, pela confiança e o convite para que eu pudesse fazer parte desse curso e pudesse compartilhar com vocês das pesquisas de antiguidade relacionadas a gênero. Eu quero agradecer muito a todos vocês o retorno do nosso primeiro encontro. Nós estamos muito felizes, unindo a Simone, que é esse grupo coordenado pela doutora Andréa, de podermos compartilhar com vocês essas investigações, essas percepções e ter o retorno de cada um de vocês. Muito obrigado. Também queremos agradecer aqueles que se inscreveram no curso, aqueles que não se inscreveram, mas estão aqui nesse nosso encontro, nessa nossa aula. É muito bom receber a todos e todas. Nós queremos dizer que vocês também receberão certificados da organização do curso. Basta preencherem a lista de presença online. Eu daqui a pouco vou colocar a lista de presença para vocês, junto com o acesso do Google Classroom, que já tem os slides de hoje, não apenas os slides, mas também materiais. A bibliografia vai ser posta um pouco depois do horário do término desse curso, ou seja, nós estamos aqui com todas os nossos recursos investidos em compartilhar com vocês aquilo que nós temos de melhor. Às vezes não conseguimos fazer o perfeito, mas nós estamos esforçando para servi-los da melhor maneira possível. Então, muito obrigado. Eu vou começar a apresentar os nossos slides. Eu quero informar também que nós estamos transmitindo esse vídeo no YouTube. Depois eu, ao fim, coloco o link para que vocês possam assistir sempre que quiserem esse nosso encontro. Isso garante que a gente tenha mais fluidez nas nossas discussões. No último encontro que tivemos, eu quero retomar de algumas falas da doutora Andréa. A doutora Andréa compartilhou conosco uma fala muito singular, dando um panorama dos estudos de gênero, de sexualidade e as questões geracionais, e mostrou exemplos da aplicação dos conceitos que ela trabalhou. Eu quero retomar alguns conceitos para que quem não teve a oportunidade de estar no nosso primeiro encontro possa saber quais são os temas que serão retomados. Então, basicamente, o nosso tema é reflexões teórico-metodológicas sobre os estudos de gênero, sexualidade e aspectos geracionais. Esse é o tema de nossa abordagem, esse é o título de nosso minicurso. E nós vimos, junto com o Dr. Andréa, primeiro, o gênero operando dentro das relações sociais humanas. Ela partiu dessa questão de como o gênero opera, e a partir dessa questão, algumas coisas foram identificadas. Ela apontou uma teoria essencialista de gênero, que parte da ideia de uma natureza feminina em oposição à natureza masculina. Outra coisa que ela destacou e que nós queremos retomar é a segunda teoria construtivista, que defende que o sexo, o erotismo e as sensações do corpo são efeitos de produções culturais. É nessa tensão que nós transitamos os estudos da antiguidade. Muitas vezes há textos que tratam de gênero na antiguidade, mas que são essencialistas e binaristas. Muitos são essencialistas e binaristas. Muitos são essencialistas e binaristas e partem da oposição masculino-feminino de forma um pouco acrítica. Mas cada vez mais nós temos uma pesquisa que considera as produções culturais e que, especialmente a partir da pesquisa interseccional, que é mais recente nos estudos de gênero dedicados à antiguidade, tem quebrado alguns dos paradigmas da pesquisa de gênero. Outra coisa que eu quero destacar da fala de doutora Andréa, retomando essa fala, ela vai falar do corpo de Lia. Ela mostrou
uma história em quadrinhos de Carlos Zéfiro, e nessa história em quadrinhos de Carlos Zéfiro, ela mostrou os aspectos da dominação masculina, e foi muito interessante ouvir a doutora Andréa dizendo desses processos de dominação masculina, e como esses processos de dominação masculina, eles são, e a gente vai ver isso de novo, usando Bourdieu, que é parte do meu instrumental teórico em minha pesquisa, e a gente abre citação para Bourdieu. Ele vai falar de dominação masculina, ele vai destacar que essa dominação masculina, ela faz parte do que ele chama de mercado de bens simbólicos, e se inscreve no corpo daqueles que são dominados, sob a forma de esquemas de percepção e de disposições que envolvem admiração, que envolvem amor, que envolvem respeito, e isso vai tornando o indivíduo sensível a manifestações simbólicas de poder. Logo, a dominação, ela se mostra de forma muitas vezes sutil, mas ela se mostra. E isso é muito, muito, muito importante. Portanto, cabe a nós retomar a partir dessa ideia de dominação masculina, e eu faço questão de apontar onde essa dominação masculina pode ser encontrada no mundo antigo. Eu vou pedir, por favor, se possível, para vocês desligarem o áudio, tá? Vou desligar para a gente não ter escape de som, senão a gente vai ter escape de som em nossa transmissão. Vocês podem usar o chat para as perguntas, e ao fim a gente vai ter um momento de debate e de conversa sobre o assunto, ok? Vamos lá. Então, isso foi o que nós vimos com a doutora Andréa. A doutora Andréa também mostrou a importância de analisar a interseccionalidade, ou seja, classe, raça, geração e outros tantos elementos como parte do processo de dominação e construção de relações assimétricas. E isso toca de forma direta na minha pesquisa. Minha pesquisa investiga essas relações assimétricas na Grécia Antiga. Logo, para a gente falar disso, conversar sobre esse assunto, eu quero dizer para vocês que a gente vai pensar nessa segunda reflexão, como é possível encontrar travestis em uma peça de teatro grego. Mais ainda, como é possível a gente encontrar uma ruptura do binarismo de gênero no mundo antigo, em particular na cidade de Atenas, na segunda metade do século V. Esse é o escopo de minha pesquisa, da minha pesquisa doutoral, é isso que eu tenho investido nos meus últimos 5 anos de análise e de investigação. Eu quero compartilhar com vocês, não começando pelas rupturas do binarismo de gênero, mas começando por esse aspecto da dominação masculina. Como a gente pode encontrar na Atenas clássica a dominação masculina. E para a gente ver isso, pensar primeiro nessa ideia normativa ou heteronormativa, nós queremos refletir sobre o que os homens e mulheres devem ser, pensando a dominação masculina como imposição do binarismo de gênero, e isso existe na antiguidade, isso existe na Atenas clássica. Então a gente vai pensar sobre os atenienses pensando em impondo o gênero. Aqui nós temos uma imagem da cidade de Atenas, uma imagem da cidade de Atenas moderna. Nós temos na parte superior da imagem as ruínas do Parthenon, que é o grande, um resto significativo da cidade da Atenas clássica. E eu quero conversar um pouco sobre o Parthenon com vocês. Mostrar um pouco do Parthenon e mostrar por que é significativo a gente pensar nesse objeto escultório. Uma coisa interessante é que a arquitetura das cidades, e particularmente da cidade de Atenas, ela revela muito sobre as relações de poder da cidade. Na Acrópole significa cidade alta. Na Acrópole de Atenas, que é o que nós estamos vendo aqui diante de nós, é um centro vivo da cidade de Atenas, que é formado por vários demos das regiões campesinas, um porto, que é o Pireu, mas você tem um conjunto escultório, que é o núcleo da cidade, e é o lugar para onde os estrangeiros são levados quando Atenas quer mostrar o seu poder, ou quer mostrar os seus valores. Logo, o conjunto escultório da cidade de Atenas, ele não é apenas
arquitetura, mas ele é propaganda política. Ele também tenta mostrar para os cidadãos as normatividades, aquilo que os cidadãos devem ser e também aquilo que eles não podem fazer. Para a gente pensar nessa arquitetura da dominação masculina ou dos estereótipos de gênero, a gente vai pensar naquilo que a gente vai chamar de frisos do Parthenon. Eu quero falar um pouco sobre os frisos do Parthenon. Eu vou mostrar os frisos daqui a pouquinho, mas a gente tem que pensar que ele tem representações, porque o friso é decorado, e essas representações são de papéis de gênero, especialmente da divisão binária de gênero, vinculando ritos, porque o Parthenon é um lugar que tem uma estátua da deusa Atena, e é um lugar de rito religioso, mito, porque os frisos do Parthenon, não só os frisos, o frontão, as metopes, todos os elementos decorados do Parthenon dialogam com esse universo mítico, colocando esses valores num passado ancestral. Civilidade, porque as pessoas se comportam, se você olhar eu vou mostrar daqui a pouco esses elementos arquitetônicos, vocês perceberão ritos, aspectos da civilidade sendo representados nessas imagens. E a gente tem performance de gênero, pelo menos a performance desejada, porque aqui nós temos a norma. O que nós vamos ver agora é a norma. Depois com Eurípides a gente vê a quebra da norma. Esse prédio, esse templo, que é o Parthenon, ele foi erigido por Péricles entre 447 e 432. Ele foi edificado em homenagem às vitórias heróicas humanas e divinas que indicavam uma relação dessas vitórias com a atuação da deusa Atena. Tem um texto fundamental que eu utilizo para leitura, que é um texto de Fer chamado Political Background, Qualification Record of a Season in Democratic Athens, que ele vai mostrar a conclusão da decoração escultórica do Parthenon e a estátua colossal de Atena como casos em que uma polis grega, polis é cidade, fez um conjunto de monumentos sobre o papel e função das mulheres de maneira explícita e programática, também dos homens. Logo, quando a gente começar a passear aqui no Parthenon, eu quero que vocês entendam que nós vamos enxergar, na verdade, uma tentativa de mostrar para os cidadãos, num objeto arquitetônico, aquilo que eles devem fazer, aquilo que eles devem performar, aquilo que eles devem, como eles devem agir. Isso remete não apenas à conhecida competição em louvor à polis. A gente já sabe que a cidade fazia grandes conjuntos escultóricos com o objetivo de promover o nome da cidade diante dos cidadãos de outras cidades, dos visitantes de outras cidades. Então a gente já tem essa referência do Parthenon como um instrumento de propaganda política para mostrar a hegemonia de Atenas. Mas além disso, nós podemos ver que as representações que nós vamos visitar agora estão ligadas ao que a gente vai chamar de Lei de Cidadania de Péricles de 451, mostrando o lugar dos cidadãos, o lugar dos estrangeiros. Na verdade, o lugar dos estrangeiros ele não está nos ambientes mais significativos da cidade, se bem que tem a representação dos estrangeiros na representação do Parthenon, que é pan-helênica, mas isso é uma outra questão, eu não vou tratar. Sendo assim, nós vamos devotar o nosso olhar e nosso cuidado agora para o friso do Parthenon. Eu coloquei essa imagem para mostrar onde o friso está posto. Nós temos o frontão, que fica na frente, e nós temos o friso, que é uma longa estrutura dividida em norte, sul, leste e oeste. Daqui a pouco eu vou falar disso. E aqui nós temos uma imagem do friso. Esse friso não está em loco. O Museu Britânico e outras tantas instituições levaram os frisos para as suas exposições. Então, os frisos do Parthenon, em grande parte, não estão no Parthenon, mesmo que o Parthenon esteja sendo, já há muitos anos, ele está sendo reformado, ele está sendo... a palavra certa não é reformado, ele está sendo recuperado. Então, nós encontramos, por exemplo, no Museu Britânico de Londres, as peças que poderiam estar agora no Parthenon, na cidade de Atenas. Quando a gente pensa, então, na análise dos frisos do Parthenon, a gente tem que pensar que existem condições de normatividade e relacionamento entre os gêneros numa escultura muito grande, porque os frisos tomam toda a extensão do Parthenon, e mais ainda, a gente tem que pensar que
na representação dos homens e mulheres do Parthenon, a gente tem um ideal cívico representado. O Parthenon não vai ser visto por nós apenas como um adorno decorativo. É um espelho das expectativas atenienses em relação aos gêneros, e tais, para atenienses, constituem um binário homem-mulher. Também um binário cidadão nos ofícios da cidadania, e o não cidadão, que não vai aparecer. A gente vai, inclusive, ver mais, que a narrativa ilustra os princípios orientadores da prática democrática, especialmente a conexão entre a casa, o oikos, que não é bem casa, é mais família, estrutura familiar, e a polis, que é a cidade, a ideia do privado e do público. Então, o objetivo dos frisos é heteronormativo e também binário. Para dizer outra coisa importante, a gente tem a representação nos frisos de uma procissão, que é a procissão das Panateneias. E a gente vai falar das Panateneias como parte do processo pedagógico de meninos e meninas para se tornarem bons cidadãos. Então, eles vão aprender os estereótipos e assumir a identidade presente nos estereótipos, aprendendo, por exemplo, nas festas e aprendendo a representação das festas nesse conjunto escultórico. Para a gente ver isso, por exemplo, na relação textual, eu sempre é bom articular a imagem com texto. Eu vou colocar uns textos de base, e o primeiro texto que eu vou colocar como base é a Lei de Cidadania de Péricles, para mostrar esses papéis sendo definidos. O texto em grego, a tradução é minha, então ele vai dizer que legítima descendência, ou seja, a ideia de quem de fato é filho legítimo e por isso tem condição de cidadão, é aquela proveniente de uma mulher, então tem uma questão de gênero inerente, implicada aqui, que é cidadã e casada. E esse também é nascido de um casamento legal. Então, para ser cidadão, você tem que ser nascido de uma mulher, cidadã e casada. Esse casamento tem que ser um casamento legal. E caso não seja um casamento legal, o indivíduo se torna o que ele vai chamar aqui no texto de nothos, que é uma condição de ele é espúrio, ou ele tem uma outra palavra importante para isso, além de espúrio. Ele se vocês puderem lembrar e colocar, quando um filho não é legítimo, o filho não legítimo, ele é o filho... Fugiu a palavra, desculpem. Vocês coloquem no chat que eu vou falar. Bastardo, muito bem. Obrigado. Então, essa ideia do filho bastardo está presente ali, como uma questão de cidadania, relacionando o gênero, cidadania, a dinâmica do casamento, tudo isso está na lei de cidadania, né? E a gente vai perceber o seguinte, que o casamento legal é um casamento entre uma cidadã e um cidadão. Portanto, a mulher deve ser cidadã e o pai também deve ser cidadão. Os dois cidadãos, num casamento legítimo, acabam tendo filhos, esses filhos se tornam cidadãos. E esse espúrio, esse bastardo, que é proveniente de uma estrangeira ou de uma concubina, ele é chamado, por causa disso, de metróxenos. É uma condição precarizada. Ele não tem, por exemplo, o direito a falar na Assembleia, sendo despojado do direito de cidadania. Então, aqui a gente tem um regime de dominação masculina dentro de um campo de civilidade, de um jogo cívico. A citação é tirada tanto do onomástico de Pólix, mas a gente pode ver também em Plutarco, Péricles 37, 2 a 5, ou na Constituição dos Atenienses de Pseudo-Aristóteles 26, 4. Para a gente ver isso, portanto, num outro tipo de documento, que não é normativo, mas um texto da fala de um orador na Assembleia, eu quero passar para vocês o próximo texto, que é o texto de Demóstenes, que vai, de alguma maneira, ecoar essa lei de cidadania. E esse texto é um texto interessante, porque vai mostrar as mulheres submetidas à dominação. Eu vou ler o texto, está em Demóstenes 59, 122. Pois é isso que significa viver com uma mulher como esposa, ou seja, ter uma mulher como sua esposa, no caso de cidadania. Ter filhos com ela e apresentar os filhos aos membros do clã e do demo, indicando, assim, uma inserção dos filhos na sociabilidade políade da cidade, comprometer as filhas aos maridos como se fossem seus. Então tem a ideia do regramento das práticas de casamento, das práticas matrimoniais. Etairai, nós mantemos por prazer. Palakai,
Palakai, para o cuidado diário do nosso corpo, mas Gnaikai, para nos dar filhos legítimos para sermos guardiões fiéis de nossas famílias. Então, aqui é literalmente uma prostituta, uma mulher que a gente podia traduzir como vadia, e uma mulher legítima. Então, nós temos prostitutas para o prazer, as mulheres que cuidam do nosso corpo e saímos para satisfação, isso no caso os atenienses, claro, e as mulheres que estão para dar filhos legítimos e serem guardiães fiéis da casa, mas no final das contas, quem se torna guardião oficialmente é o marido, mesmo que as tarefas domésticas sejam da mulher. Aí ele vai falar do caso específico que está em discussão. Stefano já se havia casado com uma mulher ateniense, e esses filhos são dela e não de Neera, porque esse texto é o Pseudo-Demóstenes contra Neera. E ele poderia ter demonstrado isso com a evidência mais certa, entregando essas servas para tortura, integrando a palavra serva é terapaina. Portanto, a gente tem aqui não só um sistema de dominação, mas um sistema de hierarquias para as mulheres. A gente tem hierarquias femininas. Ok? Só um instante. Tá vazando o som, eu vou só desativar aqui. Então, a gente vai ter diante dos nossos olhos um texto que mostra o pano de fundo, o background, daquilo que nós vamos ver nas imagens. E aqui nós temos o frontão, que é o frontão do Parthenon, e a gente tem que imaginar que esses símbolos que estão lá não são apenas arquitetônicos ou decorativos. Vai mostrar relações possíveis de sociabilidade entre homens e mulheres, vai resumir os valores normativos de Atenas no programa decorativo, vai mostrar valores cívicos e vai retratar deuses, figuras mitológicas em geral, vai retratar anciãos, homens adultos, com barba, homens jovens, imberbes, mulheres mais velhas, donzelas, crianças. Inclusive aqui no frontão, reconstituído, nós temos no centro do frontão Atena, deusa da cidade. Ela é uma mulher, mas é uma mulher que carrega lança e tem elmo. Ou seja, é uma mulher macho. Até a deusa da cidade, para ser deusa da cidade, tem que ter um traço de masculinidade. A gente tem, portanto, uma questão que precisa ser avaliada por nós com profundidade, mas eu não vou tratar do mundo divino, eu vou tratar mais do mundo humano aqui, destacando, nessa nossa abordagem, destacando os frisos. Então, para a gente tentar olhar a organização do Parthenon no plano geral, aqui nós temos um plano geral do Parthenon. Parthenon, ou Parthenon em português, era formado por 5 partes. Do lado leste, se a gente for pensar, começando pela parte 1 da figura, nós temos o que a gente chamava de pronaos. Nós temos a naos, em seguida. Depois nós temos a estátua da divindade. A divindade é Atena Parthenos ou Atena Parthenos. Nós temos uma sala que vem, essa sala 4, que é a chamada Parthenon ou Sala das Virgens. E nós temos um tesouro e o opistodome, que é a parte oeste. Então, a gente está vendo aqui que tem uma geografia que, topicamente, você percebe hierarquias. No centro, nós temos a Atena e nós temos um lugar para virgens e, ao mesmo tempo, um lugar para o tesouro. Esse lugar é privado, essa geografia aqui é a geografia do que é privado, e a entrada é o lugar do que é público, numa dimensão hierárquica, em que aqui todo mundo vê, aqui alguns acessam, alguns menos pessoas acessam, aqui só acessam aqueles que fazem parte da administração ou do próprio rito. Esse plano do Parthenon é um plano que já mostra algumas hierarquias sociais. Se a gente avançar pensando então no friso, né, os frisos do Parthenon estão aí indicados numa numeração, nós temos 13 partes, cujos temas estão relacionados à procissão sagrada. A procissão, que eu disse que eram as Panateneias, retratados os frisos da parte oeste, retrata os preparativos para o sacrifício, mostrando uma dimensão que é ritual.
Nas paredes sul e norte, então aqui a gente tem as paredes sul e norte. Nós temos nessas paredes cavaleiros e depois dos cavaleiros, na frente deles, personagens masculinos que seguem a pé. A procissão ela vai ter fim no friso chamado friso leste, em que nós vamos ter, nesse friso leste, uma cena central que é da entrega do péplos, é uma cena típica das Panateneias, e aí você tem deuses e homens em procissão, deuses de um lado, deuses de outro que observam a entrega do péplos, e homens e mulheres em procissão. Então aqui nós temos a preparação no oeste, no sul e no norte, a caravana com o boi para o sacrifício, as pessoas que vão, homens geralmente, que estão montados em cavalos, representando cada um dos demos. E nós temos aqui a entrega do péplos no centro, deuses de um lado, deuses de outro, e o final da procissão, inclusive tem anciãos e coisas que nós vamos mostrar daqui a pouco. Então, avançando um pouco mais, agora pensando em mostrar o que é isso, a gente tem fragmentos, alguns maiores, outros menores, a gente vai discutir ou falar um pouco deles, né? Geralmente é aceito que o friso Parthenon é a procissão das Panateneias, para dar uma referência disso, já que a gente precisa referenciar essas coisas, eu estou citando Blaise, que fala em Athenians Officials on the Parthenon Frieze, é uma publicação de 92 American Journal of Archaeology. Ele afirmará a ligação com as Panateneias. O Bortmann também fala isso no texto que ele publicou na Revue Archaeologique, The Parthenon Frieze, A Closer Look. Esse texto de 99, ele discute essa relação dos frisos com as Panateneias. Dada a referência, a gente pode entender que aqui a gente tem um contexto sacrificial ritual. Desse lado aqui nós temos uma novilha agitada, indicando o movimento, é a indicação da vida em movimento. Isso é importante para a performance e é importante para mostrar que performance tem que ser imitada. Então nós temos uma novilha agitada sendo levada para o sacrifício no friso sul, né? Nós temos aqui na parte central do friso leste, da esquerda para a direita, meninas carregando banquetas, as sacerdotisas de Atena, meninas carregando banquetas, as sacerdotisas de Atena, e nós vamos ter o Basileus Arconte com uma criança segurando péplos. Logo, a gente tem separados tarefas masculinas, tarefas femininas, nós temos tarefas no ritual, tarefas para a preparação da procissão. É um mundo binário, é um mundo de homens e mulheres, em situação de divisão. Aqui nós temos uma outra imagem das metópes, que eu acho que é importante também falar um pouco delas, porque você tem, no encontro das colunas com as vigas, você tem decorações que mostram 3 temas míticos. Você tem os temas do cotidiano nos frisos, nas metópes você tem temas míticos, da gigantomaquia, que é a vitória contra os gigantes, a amazonomaquia, que é a vitória contra as mulheres guerreiras, e a centauromaquia, que é a vitória contra os centauros. Essas 3 representações, né, aqui a gente tem uma representação da centauromaquia. Na verdade, está relacionado com as mulheres que ousam ultrapassar a medida e, por exemplo, se tornarem guerreiras, as amazonas, elas são vencidas pelos atenienses. É, de alguma maneira, uma representação de dominação feminina. Os gigantes, que talvez fossem os adversários de Atenas na guerra, são vencidos também pelos heróis míticos de Atenas. E os centauros, que representam esse grotesco, que flerta com o estrangeiro, também são vencidos nessa situação pelos atenienses. Então, todas as figuras do outro, né, Sartre costumava dizer que o inferno são os outros. Isso é uma verdade para os atenienses. O inferno são os outros. Os outros, mulheres, porque a representação é heteronormativa, os outros, outras póleis, mesmo que Atenas tenha alianças, porque faz parte da Liga de Delos, e os outros, os estrangeiros. Todos eles representados de forma tal que há uma alusão indireta, porque é mediada pelo mito, de que esses outros são
considerados como adversários que não podem lutar contra os atenienses, os machos atenienses. Para você ter uma ideia de como isso é interessante, as Amazonas, a representação pictórica, não é o meu tema, eu vou passar disso rápido, elas eram representadas com roupas orientalizantes nos vasos gregos. Nas metópes, elas são representadas por roupas que não são orientais, com roupas que são roupas do cotidiano. Isso foi notado por quem analisa as metópes, mas isso não foi visto como uma representação das mulheres ousadas. Eu posso dar um exemplo de uma Calyx Crater ateniense de figuras vermelhas, a número 213.874 do Museu Nacional de Spina, em Ferrara, atribuído ao pintor de Aquiles, em que a Amazona aparece em costumes orientais. Aqui não é o caso, aqui ela aparece com costumes do cotidiano. Então dá para identificar a mulher ateniense ousada ou abusada, no caso dessa relação heteronormativa, como um alerta para essa mulher. Cuidado, porque os homens atenienses vão acabar com você. Dito isso, já avançando para representações um pouco mais efusivas, eu quero mostrar que as imagens dos homens montados a cavalo, vestidos com roupas que identificam o seu demos, isso tudo aponta para essa dimensão, que é a dimensão que eu quis mostrar do mundo masculino e do mundo feminino, colocados em oposição. Quando a gente vai para os deuses, já que a gente tem uma separação homens-mulheres na representação do cotidiano, nos deuses você tem homens do lado de mulheres. Para a gente mostrar que deuses são esses, eu vou dizer cada um desses, tá? Aqui nós temos Hermes. Desculpem, eu acabei passando. Aqui nós temos Hermes. A gente não tem a cara de Hermes direitinho, mas a gente consegue ver pedaço do pezinho e o pé é um pé alado. E a gente sabe que é Hermes, o deus mensageiro. Do lado de Hermes, nós temos Dioniso, e Dioniso repousa nos ombros de Hermes, indicando uma relação de sociabilidade masculina, né? Do lado de Hermes, nós temos Deméter. Aqui está Deméter. A gente sabe por causa do bastão que ela traz nas mãos. Ela está com um comportamento triste, segurando a tocha. Isso aí, bastão é uma tocha, mas a parte da tocha foi perdida, ok? E aí, do lado de nossa querida Deméter entristecida, nós temos o último deus, que é Ares. Ele aperta o joelho. Ares é o deus da guerra, apertando o joelho, levantando o joelho com uma das mãos e descansando o pé esquerdo na ponta da lança, que é o que faz a gente saber que é o deus da guerra, o deus Ares. Se a gente for olhar no outro lado, esse é o lado leste. Se a gente for olhar no lado oeste, o lado oeste traz, A gente, se for ver cada representação, deixa eu ver aqui por onde eu vou começar. Eu vou começar pela segunda imagem, tá? Eu vou começar por essa imagem aqui, de uma mulher com véu. Aqui nós temos Atena, e Atena está do lado de Hefesto. Hefesto é o marido de Atena, ele é um deus manco. E a deusa, ela está com uma protetora no colo, e os furos do lado direito indicam, tem furos aqui na cena, não dá para ver direito, mas vai indicar que ela segurava uma lança nas mãos. Hefesto tem um torso desenvolvido, indicando que a gente percebe pelos braços e pelo torso que ele é um homem forte. É claro, ele é um ferreiro, mas ele tem uma muleta de madeira nas mãos, indicando com essa muleta que ele é manco. E ele, de fato, é um deus manco. Do lado, nós temos Poseidon, E aí nós vamos ter os deuses colocados. Em suma, para não cansar vocês, nós temos deuses em relações de sociabilidade com seus consortes. Então, se nós temos Atena, nós temos Hefesto. E o olhar de Atena para Hefesto, de Hefesto para Atena, indicando que os dois têm uma relação conjugal, pela troca de olhares. A troca de olhares mostra a relação conjugal entre os deuses. Eu não mostrei aqui Zeus e Hera, porque eu acho que isso basta para o que eu quero mostrar. No centro da cena, esses deuses estão olhando para a procissão, e no centro da cena a gente tem a entrega do Peplos, que é o ápice dessa festa que é a Panateneia. Se a gente for pensar, esse Peplos é uma roupa, uma vestimenta de Atena. O contexto é o seguinte: as meninas, para aprenderem a ser meninas, elas são educadas na cidade, elas aprendem a tecer.
Porque a tecelagem é uma atividade feminina por excelência, então elas vão tecendo uma vestimenta para Atena. Até que nas Panatenésias elas vão entregar essa vestimenta para que essa vestimenta seja posta sobre a própria estátua de Atena. É uma maneira de educar a menina para a vida conjugal e ensinar para a menina que a atividade das mulheres é a tecelagem, a atividade das mulheres é tecer, é fiar. Essa cena, portanto, a gente vai ver que essa criança, que a gente não sabe se é um homem ou se é uma mulher, se é um menino ou se é uma menina, não tem traços das vestimentas, isso é normal para crianças. Os aspectos geracionais indicados pela doutora Andréia ajudam a gente a entender isso, né? Porque existe uma dificuldade antes da puberdade, diferenciar meninos e meninas. Então, eles são educados juntos. E depois da puberdade tem um rito de passagem do menino para a vida adulta, ele vai se tornar, para a vida masculina, ele vai se tornar efebo, e da menina para a vida adulta, para estar pronta para o casamento. E parte dos rituais femininos envolve a educação, ensinar a tecer, e essa educação é uma educação da cidade. A cidade entende que isso é um dever de cidadania, educar meninas para que elas aprendam a tecer e assim serem boas esposas para os seus maridos. É uma condição de dominação masculina e de heteronormatividade. Então, imaginem a dificuldade de encontrar algum tipo de ruptura a essa heteronormatividade. É isso que eu vou tentar mostrar no Teatro de Eurípides. Por isso que eu estou mostrando primeiro um conjunto escultório. O homem, se a gente for pensar nas vestimentas do homem, ele veste uma roupa longa que a gente chama de kretikon, que era uma vestimenta específica dos basileus, que é o arconte encarregado pela religião, mostrando que esse homem é um homem com função sacerdotal. O rei, o basileus, também usa sapatos de couro macio, que são sapatos específicos do traje oficial desse indivíduo que executa essa tarefa. Já a criança é mais difícil identificar. Não há consenso sobre o seu gênero. Quando a gente olha para quem está do lado do basileus, está uma mulher mais velha. Essa mulher mais velha provavelmente é a sacerdotisa da Atena Polias, que é a principal autoridade sacerdotal da Acrópole e a guardiã do templo da deusa. Ela está voltada para duas jovens, e essas duas jovens, para quem ela se dirige, carregam banquetas com almofadas na cabeça. E a segunda garota, ela também carrega na mão um banquinho. Ambas estão com roupas próprias, a gente chama de kiton e rimátia, são roupas próprias para esse contexto, que é o contexto festivo. Então, até na forma de vestir, tem roupa para mulher, tem roupa para homem. Naquilo que vai fazer na cidade, tem atividade para mulher, tem atividade para homem. Na educação da criança, tem educação para homens e mulheres, mas tem um dado momento que, quando passa para a vida adulta, tem educação para menino e tem educação para menina, organizando assim as heteronormatividades e o binarismo de gênero. Esse é o propósito dessa atividade. E esse é o propósito também do Paternon, mostrar que é um mundo organizado, é um mundo ordenado. E aí a gente precisa mostrar que, obviamente, com certeza, o mundo não era assim. Isso é uma representação. Isso não é a performance social dos gêneros. Por saber que existe diversidade de gêneros, eu parti de uma premissa de que essa diversidade apareceria em documentos que não eram normativos ou em documentos normativos como proibições. Ou seja, como você tem um controle dos discursos públicos por grupos aristocráticos na cidade de Atenas, o que a gente faz é perceber na norma, não se deve fazer isso, aquilo que se fazia. Ou perceber discursos que são discursos que quebram a regra binária ou heteronormativa. Eles são mais controlados, eles são sujeitos, inclusive, à repreensão ou algum tipo de subalternização, mas eles, de vez em quando, nós conseguimos achar. Então, eu investiguei Eurípides, um tragegeógrafo, para encontrar esses discursos. E aí eu passo a mostrar, portanto, que esse trajegeógrafo que eu utilizo, que é Eurípides, escreveu muitos documentos, muitos textos, que para mim são documentos. Como historiador, eu analiso como documentos. E esses documentos, ele tem peças supérstites, ou seja, que chegaram até nós, em maior número do que os outros tragegeógrafos, que são dramaturgos da Atenas clássica. Nós temos 3 que têm peças que chegaram até nós: Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E nós temos mais peças de Eurípides do que a soma dos outros 2 juntos, o que ajuda
a pesquisa, a perceber no teatro a encenação daquilo que eu vou chamar de híbrido. Ou seja, tem um termo na tragédia que é híbris. Os heróis trágicos, eles são conhecidos pelo excesso. Mas o híbrido também aponta para essa condição ambivalente, ambígua, de travestismo, de performance de gênero não conforme, ou seja, não conforme com a norma. Então eu utilizo essa ideia de híbrido nessa ideia ambígua mesmo, de aquilo que é reconhecido de uma tragédia, na tradição aristotélica. A poética de Aristóteles vai mostrar que o herói trágico é conhecido pela hamartia, pelo pecado, pelo erro, pelo errar o alvo, que ele é conhecido pela sua cegueira, entre as tantas coisas, ele é conhecido pelo seu excesso, pela sua híbris. Então, eu uso o híbris, que é excesso, da tradição aristotélica tradicional, ou mais utilizada na antiguidade para analisar tragédias, no outro sentido, de encontrar gêneros híbridos, ou seja, encontrar diversidade de gênero. E para fazer isso, eu tinha aspectos que eu avaliei. Eu vou fazer isso de forma muito rápida, só para mostrar de forma muito pontual os indícios que me fizeram entender que Eurípides seria um autor produtivo para isso. A primeira coisa é que Eurípides ele tem uma biografia polêmica, né? Então, se você ler o Lefkowitz na de Eurípides Vita, que é o artigo dele de 79, ou a introdução do Kovacs da Euripideia, você perceberá como a biografia de Eurípides é uma biografia de alguém que é considerado polêmico. Se a gente olhar as referências a Eurípides, em Aristófanes, em Acarnenses, Cavaleiros, Tesmoforiantes, as anedotas de Filócoro, a vida de Eurípides, do sátiro do século III, as Oites Áticas de Aulogélio. Se a gente olhar na Suda, uma biografia bizantina, uma enciclopédia bizantina, o verbete Eurípides, todos eles vão destacar esse caráter de Eurípides como alguém polêmico, alguém incompreendido, alguém até, de vez em quando, acusado de misantropo, ou acusado de odiar mulheres, e coisas assim. A gente vai ter, inclusive, uma menção a Eurípides no banquete, que daqui a pouco eu vou falar do banquete. Em Eliano, na Área História, eu mapeei esses discursos para mostrar que o retrato geral é de um homem decepcionado com seu público, humilhado em sua vida particular e herdeiro de um gênero esgotado, porque a tragédia já estava, de alguma maneira, entre aspas, são eles que falam decadente, né? Então, mas as tragédias de Eurípides, elas têm particularidades que já são reconhecidas e mapeadas. E a gente pode ver esse mapeamento tanto em Zuntz, uma referência mais antiga, quanto em Webster, mas a gente pode pegar autores mais recentes, que analisam tragédia, Mastronardi, por exemplo. Então, vão mostrar essas características gerais do drama euripidiano, né? Dramas esses que foram produzidos a partir de 438, as peças que nós temos, né, como datar, que, vão ser produzidas até sua morte. Inclusive, as últimas peças dele são peças que foram apresentadas pós-mortem. Tem uma peça inconclusa, Bacantes. São peças que a gente percebe que elas não foram concluídas ou que elas têm algumas incoerências, mas isso é uma questão técnica que não cabe a gente tratar aqui agora. As características gerais do drama euripidiano foram mapeados. A poesia, o metro, o vocabulário rarefeito, as figuras ornamentais, o estilo elaborado e sofisticado, a fala sofisticada, a ideia de usar expressões coloquiais, o grego mais simples, não o grego empolado de Ésquilo, substantivos abstratos, a linguagem pictórica, os metros, porque a linguagem da tragédia é uma linguagem metrificada, eles cantavam o texto. Os metros são metros que ele quebra as regras dos metros gregos, ele usa muitas antíteses, ele usa expressões que apelam ao paradoxo, poliptoto, que é você falar vários sinônimos ou usar mesmo campo semântico. Eu vendo com os meus próprios olhos o que era visível. Isso é o poliptoto. Inovações musicais, ele vai introduzir um outro tipo de música na tragédia. Todo mundo percebeu essas coisas nele, mas não percebeu as rupturas que ele faz com o gênero, né? Pelo menos não com tanta frequência como perceberam os aspectos estilísticos e formais de Eurípides. Inclusive perceberam que ele usa mitos de forma muito estranha, muito diferente. Isso foi percebido. Mas
Alguns mitos eram lineares, outros tinham desenvolvimento imprevisto, outros com reviravoltas, mas não conseguiam perceber, por exemplo, nos lineares, que Medeia se comporta de forma masculina, porque ela vai sair da casa e vai discutir como um orador com o rei da cidade, com o rei de Corinto. Ora, uma mulher não pode sair de casa, na heteronormatividade grega, ela não pode discursar como orador, ela não pode passar de certas medidas. Então, nós vamos ver na peça Medeia usando o passar da medida. Então, o que chamavam de lineares é linear, mas não é linear quanto ao gênero. Isso eu estou só introduzindo, depois eu vou mostrar. Perceberam muitas coisas da estrutura narrativa, mas não perceberam da estrutura social, ou das rupturas que ele faz com os regramentos de gênero. É isso que a minha pesquisa trabalha. Trabalha com o encontro do híbrido em Eurípides. Ou seja, o excesso, a desmedida e o exagero, mas, ao mesmo tempo, a gente perceber a presença do feminino se comportando como masculino, ou do masculino, quebrando a regra do masculino, se comportando como feminino. Quebrando, assim, os estereótipos de gênero estabelecidos no discurso público, ou no discurso heteronormativo da cidade de Atenas. Para a gente poder mapear isso, eu tenho uma trajetória de pesquisa. Tem algumas coisas que eu fiz para mapear isso. Eu vou passar isso rapidamente para já passar para os exemplos mais palpáveis, que é o que interessa. Para poder conseguir extrair esses temas, eu escrevi uma tese que desde 2017, a gente está em 2020, eu já qualifiquei, então a qualificação já foi concluída, já estou quase defendendo minha tese, defendo até março. Eu fiz um processo de investigação para submeter a documentação à crítica e encontrar nessa documentação as rupturas com os gêneros binários, o que eu vou chamar de travestismo, que não é, para mim, travestismo no sentido moderno, de alguém que se veste como gênero oposto, mas é o comportamento ou a performance, que é a forma correta de dizer, de gênero, que indicia a diversidade de gênero, ou seja, é indício de que existe um gênero diverso na antiguidade, e esse indício ele vai ser mostrado a partir das performances de gênero rompendo estereótipos. E esses estereótipos vão ser rompidos nas festas dionisíacas. Tem episódios que isso é rompido na sociabilidade grega, mas a tragédia é talvez um pouco mais difícil de enxergar isso. Então eu passei a pesquisar isso. E o que eu usei para fazer esse trabalho? Eu usei história cultural, usei teoria das representações sociais, usei análise de discurso, usei a noção de discurso socioliterário, a teoria das subjetividades, a teoria da ação, as questões de gênero e a ideia de poder, campo, praxis e hábitos de Bourdieu. Por que tantos métodos? Porque o texto é difícil e ele precisava, para perceber aspectos do discurso, que eram aspectos do discurso, eu tive que ler o texto em grego e submeter o texto a uma análise do discurso. Eu queria poder destacar as representações sociais e as performances de gênero embutidas nelas. Então, eu tinha que usar teoria das representações sociais. Isso me faz um historiador culturalista. Então, usei a história cultural, tanto de Seymour Davis quanto de Gustavo, para pegar alguém que trabalha com história antiga e outra que trabalha com história não antiga. Usei essa ideia da performatividade, usando tanto uma teoria de gênero que eu vou mostrar depois, mas também Ricoeur, com a sua teoria da ação, com a sua teoria das subjetividades, para encontrar as metáforas e decifrar as metáforas a partir de uma noção de performance social embutida na metáfora. Mas eu usei teorias de gênero também. Eu vou pular essa parte que eu descrevo cada uma das teorias. Isso está nos slides, você pode ler depois, porque eu fiz questão de deixar fragmentos para você ler das representações sociais, da questão do imaginário, para você saber minhas referências teóricas e assim você perceber como é que eu submeto o texto à crítica e que crítica é essa. Então vocês conseguem ter acesso a isso lendo os meus textos. Mas eu quero destacar uma coisa de Ricoeur que não é muito comum, a ideia da hospitalidade da linguagem. A ideia de que nós temos na linguagem a relação entre o si mesmo e o outro. E na tradução, a recepção dessa mensagem. Então eu tinha que utilizar uma teoria da tradução que fizesse com que eu não tivesse que seguir os tradutores de Eurípides que não percebem as questões de gênero no texto.
Então, tem um conjunto complexo de instrumentos metodológicos para conseguir desbastar o texto de Eurípides e, assim, encontrar a diversidade de gênero nesse texto. Em relação à minha teoria de gênero, eu mapeei desde as teorias médico-biológicas, os papéis sexuais, de estereótipos de gênero, de enquadramento de gênero, a concepção de personalidade individual de gênero, a concepção estruturalista de gênero, as categorias sexuais, a teoria multidimensional, para chegar na teoria interseccional. Então, eu não simplesmente peguei a teoria interseccional. Eu cruzei a teoria interseccional nas suas distinções em relação às outras teorias de gênero, para mostrar como ela e a teoria queer, elas são teorias que são mais adequadas para encontrar a diversidade de gênero em suas acepções e implicações em classe, em todos os outros estratos que a gente precisa trabalhar. Eu vou mostrar isso com alguns exemplos, né? Eu vou ler o exemplo daqui a pouco. Mas eu posso dizer para você que a gente consegue perceber isso quando a gente percebe nos discursos públicos desairosos, esse discurso, por exemplo, de Ésquines em Contra Timarco, que é 131, 167, ele vai falar de Demóstenes, ele vai dizer que Demóstenes ele é um orador, ou seja, a performance masculina. O referencial eu vou disponibilizar sim, tá no Google Docs, no Google Drive, tá lá na nossa plataforma do Google Classroom, vocês podem acessar. Mas voltando, o Ésquines vai dizer o seguinte: vocês estão ouvindo Demóstenes, o orador, mas vocês sabem que ele prepara esse discurso vestido de mulher? Ou seja, ele quer desqualificar Demóstenes, mostrando que Demóstenes não pode ser ouvido porque ele pode ser um bom orador, mas ele performa gênero como um travesti. Então, a passagem de Ésquines é uma passagem que eu utilizo para mostrar nessa acusação de anandria, ou seja, de falta de masculinidade e de lascívia, de que ele seria um batalo, é a palavra que ele vai usar lá no texto, a ideia de que a mulher tem uma sexualidade extrema e não consegue ser fiel. Então, os homens chamavam as mulheres na época de cadelas, né? E a palavra, o adjetivo para isso é quinaidia, que vem de quiné, que é cavalo, que é cachorro, né? Que é cadela. Então, quando alguém é acusado, um homem é acusado de quinaidia, ele é acusado de ser efeminado. Então, a gente tem, eventualmente, gêneros não conformes. No mesmo ambiente público. O ambiente público que tem um paternômo, a gente tem um orador falando numa assembleia de cidadãos, onde só tem homens, que alguém não pode ser ouvido porque se alguém se comporta ou performa gênero não em conformidade com a masculinidade desejada, né? Então, a gente vai perceber nisso uma indicação de gênero não conforme, ou seja, um gênero que opera em não conformidade com aquilo que se espera de um cidadão, o que é evidência de diversidade de gênero. A gente vai perceber que isso faz com que o indivíduo, mesmo que seja de estrato superior, mesmo que tenha educação formal, ele acaba tendo complicações na sua performance social, por causa da sua performance de gênero. Então, isso implica em ele não ser eficiente no seu trabalho, que é fazer discursos. Isso só vai ser mapeado eficazmente se a gente usar uma teoria como a interseccional, no máximo a multidimensional. E a gente vai perceber na voz de Ésquines o poder contra a diversidade de gênero, porque é ele utilizando o seu lugar de orador para mostrar que não se aceita no discurso público diversidade de gênero. Claro que se ele fala isso é porque existe diversidade de gênero. Existem performances de gênero que não seguem o esqueminha bonitinho presente dos frisos do Partenon. Então, para a gente poder perceber isso, a gente tem que olhar que gênero, na minha pesquisa, é um conceito que deve agregar múltiplas realizações da identidade sexual, de alimento sexual em não conformidade e inconformidade, com as identificações de gênero. Então, eu quero só dizer, esse slide é só para mostrar que eu separo identidade de gênero, que tem relação com a performance de gênero, de identificação de gênero, que é normativa. Então, a pessoa já nasce com uma identidade, lá marca que ele é masculino, nessa identidade já abre portas para ele, coisas que o gênero feminino, num regime de dominação masculina, não podia fazer. Então, a gente tem uma série de elementos que vão tentando forçar a conformidade. Mas, por mais que se force a conformidade, a diversidade vence. E como a diversidade vence, o que acontece é que a pessoa acaba performando não a partir do estereótipo.
para falar a verdade, o estereótipo é só uma ideia que não se realiza plenamente em ninguém. Então, a diversidade de gênero é a regra. E é isso que eu queria mostrar na minha pesquisa. E é a regra do humano, e por isso pode ser encontrado na antiguidade. Não só na antiguidade, como em qualquer temporalidade. Então, não tem essa coisa de não poder estudar gênero na antiguidade. Então, as normatividades socioculturais de gênero, elas são pressões que a gente identifica, mas elas só existem por quê? Porque gênero não é natural, e a performatividade de gênero vai quebrando essa norma. E é por isso que as heteronormatividades da Atenas clássica, que tentam provar ou tentam obrigar que homens se comportem como homens e mulheres como mulheres, ela tem tantas exceções, mas tantas exceções, e a gente vai perceber essas exceções dos discursos não conformes, ou os discursos rivais do discurso público, que a gente pode dizer que tem diversidade de gênero na Atenas clássica. Claro que a gente tem os estereótipos, como eu mostrei, essa coisa de memórias coletivas que vão normatizando e organizando o mundo para que as pessoas se identifiquem, a gente sabe disso, mas eu quero também dizer para vocês que nós temos como mapear o travestitismo em Atenas se a gente não tivesse tragédia, nós conseguiríamos mapear a diversidade de gênero pelo vocabulário. Você tem uma palavra para homem, aner, uma palavra para mulher, guiné, uma palavra para o indivíduo que, sendo homem, não se comporta como homem, anandros, uma palavra para uma mulher que não se comporta, um homem que se comporta como mulher, gnaikeios, ou seja, que fala como uma mulher, gnaikófonos, que pensa como uma mulher, gnaikófron, uma mulher homem, gnaikaren, gnaikaner, um homem e mulher hermafrodita, andróginos, o que vive delicadamente, o efeminado, abróbios, o que se torna efeminado, apotelino, é um verbo, ser efeminado, gnaikopateo, ser suave, enfraquecido, agir como uma mulher, ectelino, ser efeminado na forma de vestir, ser travesti, enambrinomai. O vocabulário já mostra que existe como mapear isso, porque mesmo nos textos normativos, eles acusam aquelas pessoas que fogem da norma com esses nomes, mostrando que existe a existência do fenômeno. Só que mais do que isso, eu queria mostrar também na minha tese e na minha pesquisa, que isso já tem sido demonstrado já desde a década de 70, por Brisson, por Dover, por Halperin, por Loriot, por Winkler, por Hubbard, por Davidson, por Calame, por Masterson, por Rabinovitz, por Robinson. Só que existe um problema, porque a pesquisa da antiguidade, ela às vezes mapeia a diversidade de gênero, mas às vezes se subscreve em falar das feminilidades ou das masculinidades, esquecendo de apontar para a diversidade, subscrevendo sem perceber ou sem muita consciência o binarismo de gênero. E isso precisa ser rompido, precisa ser mudado. Para mudar isso é que a minha pesquisa visa ser uma humilde contribuição para encontrar gêneros não conformes, ou seja, gêneros que não se conformam à norma de gênero. Então, para a gente pensar a normatividade como reação à diversidade, eu mostrei os frisos do Paternon, mostrei a lei de cidadania, mostrei Demóstenes. E tem umas pendências que eu não mostrei. Mais discursos que mostram como devem ser os homens, mais discursos que mostram como devem ser as mulheres, mais discursos que falam das relações entre homens e mulheres, mais discursos que falam de gêneros não binários, evidência de transgressão. Então eu vou ficar devendo porque a gente não tem tempo. Eu já estou chegando no meu teto horário, eu vou usar o resto do tempo que eu tenho para mostrar exemplos textuais das tragédias de Eurípides. Mas eu faço questão de deixar essas pendências que eu pretendo responder, ou pelo menos tento responder na minha tese. Então, para a gente poder perceber como a gente mapeia e encontra gêneros não conformes, travestismos, performances sociais de gênero que não seguem a norma, a gente tem que observar algumas coisas em Eurípides, né? A cultura e a sociedade ateniense nos dramas, o lugar de fala de Eurípides e os travestimentos dele, as inovações que ele já é conhecido por ser um tragediógrafo inovador, o cotidiano e a diversidade de gênero,
nós precisamos enxergar também a perenidade e diversidade de gênero na própria Atenas, porque a diversidade de gênero é humana, ela não é ateniense. A norma é que tenta, de alguma maneira, ordenar essa diversidade para que ela seja, de alguma maneira, subscrita pela norma. E a gente tem que entender que isso, ler Eurípides dessa maneira, permite que a gente encontre em Eurípides um observador social arguto, que não é um militante cuja atuação visava a inclusão de gêneros não conformes, mas escapa, por causa do seu olhar, vários exemplos de quebra da normatividade. Deixa eu mostrar isso, então, de forma prática em textos. Eu quero começar mostrando textos que eu vou usar até chegar em Eurípides, ok? Os textos que eu vou citar aí, eu vou citar ele em grego, eu vou falar dele em grego e algumas palavrinhas em português. É o Simpósio de Platão, a Andrômaca de Eurípides e Lísias, que é um orador grego. Depois eu volto para Andrômaca. Por que eu estou citando o Banquete, ou Simpósio de Platão? Porque no próprio Banquete de Platão, ele vai reconhecer, num discurso, não Platão, mas no discurso de Aristófanes, no Simpósio, ele vai falar da diversidade de gênero. Ele vai dizer assim, lá em 191d, todos os homens do sexo composto, que a princípio foi chamado de homem e mulher, são mulheres cortejadoras, são adúlteros, os que são descendentes desse sexo. Já as mulheres, aí eu estou falando do 191E, já as mulheres, elas têm a tendência, se elas são originárias do binário mulher-mulher, a viverem relações homoafetivas. Então você tem também homens que, sendo do binário homem-homem, eles tendem a ter relações homoeróticas ou homoafetivas. Então, nesse texto de Platão, ele vai dizer que é aquilo que a gente costuma dizer da alma gêmea. Foi tirado do Banquete. A gente costuma cantar isso na cultura popular, né? Tem aquela música, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Na música popular tem isso. Mas a alma gêmea no Banquete pode ser homem e mulher que se separam e depois se encontram, pode ser homem-homem que se separam e depois se encontram, e pode ser mulher-mulher. Está no Banquete. Não é heteronormativo, mas é apontando para a diversidade de performances, do caso, performances sexuais. E por que eu cito a Andrômaca para indicar isso? Porque em Andrômaca, né, a gente vai ter o seguinte, lá na peça em 215, o verso 215 a 221, a gente vai ter um texto interessante para falar da insaciabilidade sexual, que é típico do homem que não é feito a relação da norma. Então ele vai dizer assim, se você tivesse tido como marido um rei na Trácia Nevada, onde o marido divide sua cama entre as muitas mulheres, você as mataria? Ou seja, a hipótese é matar as mulheres, não matar o marido, né? Neste caso, você teria claramente marcado todas as mulheres com a acusação de insaciabilidade sexual, a ideia da mulher insaciável. Isso é uma coisa vergonhosa. No entanto, embora nós mulheres soframos mais dessa doença do que os homens, pelo menos devemos deixar essa doença oculta decentemente. Olha a normatividade de gênero operando no texto de Eurípides. Também existe a ideia da possibilidade, uma abertura para a possibilidade de homens que fazem performances semelhantes ao gênero oposto, na insaciabilidade sexual. Mas ainda opera a diversidade de gênero. Então não pense em encontrar em Eurípides um revolucionário militante. Ele é só alguém que deixa entender nos seus textos coisas que são relacionadas a essa diversidade. Escapa em Eurípides. E eu estou ali atento, anotando onde escapa. Para falar de Lísias, esse orador grego, 1:32, o texto dele diz assim, acuete, Andres, ou seja, ouçam, senhores. Então ele está falando com homens. É um campo masculino, com ausência feminina e do discurso na Assembleia. Como isso indica que se alguém forçar um adulto ou criança livre, ele deverá sofrer o dobro de danos. Enquanto que se ele depreciar uma mulher, em um dos casos em que é permitido matá-lo, ele está sujeito à mesma regra. Assim o legislador, senhores,
considerou aqueles que usam a força merecem menos penalidade do que aqueles que usam a persuasão. E para este último ele condenou à morte, enquanto que para o primeiro ele dobrou as indenizações. Aqui o texto está falando de abuso de mulheres. É só para dizer para vocês que alguém abusar de uma mulher paga a multa. Mas se cometer adultério, a pena é morte, indicando que o problema é muito mais romper a integridade do lar conjugal do que romper a integridade de alguém que performa como mulher. Esse é o mundo da Grécia. Vamos dialogar isso com Andrômaca. Olha o que diz a peça Andrômaca. Mas nunca, pois, direi, mais uma vez, um homem sensato que tem esposa deve permitir que mulheres visitem sua esposa em casa. Elas são as que ensinam o mal. Uma corrompe seu casamento com o objetivo de ganhar, enquanto outra que erra deseja companhia em seu vício. Enquanto outras agem com mera lascívia. Essa é a fonte da doença. Ou seja, a explicação que Eurípides dá, para mostrar que ele também segue a norma, é de que uma mulher adultera porque essa mulher foi influenciada por outras mulheres. Porque é típico das mulheres a prática do adultério. Ou seja, gente, a gente está aqui diante de um mundo heteronormativo que até aquilo que os homens fazem é culpa das mulheres. O que é, de fato, algo que a gente precisa perceber que Eurípides ecoa. E esse autor que ecoa essas coisas, ecoa também coisas contrárias a isso. Isso que é interessante. Como eu disse, isso escapa. Então, para a gente poder perceber esses comportamentos, a gente vai ver alguns exemplos que eu vou apontar aqui como manifestações de travestismos. Antes, deixa eu só dizer que travestismo, para mim, portanto, não é um homem se vestindo de mulher, uma mulher se vestindo de homem. Não é isso. Travestismo é quando alguém cuja expectativa de performance social vai na esteira distinta daquela que é a expectativa de gênero a partir da identificação, esse alguém se comporta ou performa de forma distinta, mostrando assim traços. Claro que o diagnóstico é estrangeiro, ou o diagnóstico é está louco, ou o diagnóstico é estrangeiro ou está louca, mas na verdade a gente vai perceber que isso só se diz isso para tentar mostrar que a cidadania é o remédio para isto. Mas esse remédio não está adiantando, porque o tempo todo tem gente sendo processada na Assembleia de Atenas por causa dessas coisas. Ok? Então, vamos lá. Eurípides Ciclope, 581 a 584, que eu falo de travestismo sexual. Preste atenção no que eu vou dizer. Aqui a gente tem um drama satírico, o Ciclope é um drama satírico, não é uma tragédia. O drama satírico tem a presença do Sileno como personagem, é um drama dionisíaco, ele é como sendo satírico, ele não é satírico porque é engraçado, é satírico porque está ligado aos sátiros, porque o coro é de sátiros. E aqui nós temos a performance sexual. Aqui no contexto é Ciclope, um personagem que é símbolo nesse drama satírico do estrangeiro. Esse Ciclope está bêbado, embriagado, e aí ele está tendo delírios de embriaguez. Então, nesses delírios, ele viu o trono de Zeus, nesses delírios, ele vai ter algumas visões. Então, entre as visões, ele diz assim, Harites peirosime, as graças são divindades, estão tentando me seduzir. Aí ele diz, Halis, não mais. Aí ele vai dizer, com este Ganimedes aqui, ele está falando do Sileno, ele está confundindo o Sileno com Ganimedes. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Irei para a cama com maior glória do que com as graças. E de alguma forma eu sinto mais prazer com os meninos do que com as mulheres. Então ele está dizendo que em vez de se deitar para ter intercurso sexual com as mulheres, as graças, com aquelas que são identificadas, figuras míticas identificadas com o feminino, ele prefere ter com o Sileno. Só que o Sileno, ele identifica como Ganimedes. Ele está fazendo alusão a um mito. O mito é o mito de Ganimedes e Zeus. E é preciso tomar cuidado com isso. Por que é preciso tomar cuidado? Porque a gente tem que reconhecer o mito para a gente perceber do que ele está falando. O mito de Ganimedes é um mito do mais encantador da raça dos mortais. Quem diz isso é Homero.
e os deuses tomaram para si e para servir vinho a Zeus. Então tem a ver Ganimedes com vinho. Por causa de sua beleza, ele pôde estar entre os imortais. E aí Zeus, ele rapta Ganimedes e o leva para servir vinho. E aí a gente tem também a menção no mito de uma relação erótica, afetiva, entre, de um lado, Ganimedes e, de outro lado, Zeus. Então ele está falando desse Sileno que serve vinho, ele está se colocando agora na posição do próprio Zeus, dizendo que prefere performar a sua relação afetiva numa relação homoerótica com homens. Isso já é indício de que é muito mais do que o registro do mito, porque o mito não tem só isso. O cruzamento dos dois mitos aponta para esse registro de Eurípides de homens que performam ou que preferem performar a sua relação afetiva mais com homens do que com mulheres. E homens que se dispõem a isso, imbuídos de beleza e assim sendo instrumento de sedução, sendo mais jovens e também sendo identificados com Ganimedes. Isso aponta para dois lugares. Reconheço que aponta para a relação de efebia, homens que eram sodomizados por homens mais velhos, isso era regular na Atenas clássica, mas também para essa relação da permanência desse componente da sedução masculina. Logo, a gente já está um pouco dentro do campo da predileção por homens em relação à predileção por mulheres. Então, isso para mim é indício. Vamos avançar um pouco mais. Algo um pouco mais claro, que é o travestismo social. Em Alceste, aqui nós temos a fala do sogro de Alceste. A peça Alceste é a peça de alguém tem que morrer para preservar aquela casa. Em vez de morrer o homem, quem vai se dispor a morrer em nome do Oikos é a mulher. O nome dessa mulher é Alceste. Só que é o seguinte, esse homem vai falar que quem devia fazer isso era o homem, e quem está performando algo que é masculino é a própria mulher. E isso mostra a feminilidade desse homem. Isso eu chamo de travestismo social. É performar fora do que se imagina que um homem faria pela sua casa. Essa peça está sendo encenada numa época de conflito. Então, uma forma de metaforizar o conflito, dizendo que se os homens vão para a guerra, as mulheres de alguma maneira vão para a guerra e se sacrificam pelos homens também, dizendo que as mulheres não são apenas belas recatadas e do lar. Elas são também pessoas que performam o gênero, com sacrifício e com atividades públicas. Atividades que envolvem, por exemplo, sacrificar seu próprio corpo em favor de uma causa que é uma causa da família. No caso, não é o sacrifício do corpo numa relação sexual, é o sacrifício do corpo numa relação de proteção da casa. Algo que no econômico de Xenofonte é típico do homem, para dar referência. Então aqui temos o texto. E vive além do seu dia predeterminado, matando-a. Você pode então me censurar por covardia, o homem, o marido dela, se justificando para o seu pai. Por covardia, a psirria, quando você, covarde consumado, foi superado por uma mulher que morreu para salvá-lo, seu belo e jovem marido. Você descobriu com inteligência uma maneira de nunca morrer. Ou seja, você se performou como mulher. A mulher performou como homem fazendo o que você devia fazer e você performou como mulher. Então eu traduziria esse apsirria não como falta de psirré ou de alma, como desalmado, mas eu traduziria como alguém que não atendeu aquilo que era o estereótipo típico da sua identidade masculina. Ou seja, uma dupla ruptura de gênero. Uma mulher que faz o que é esperado de um homem que faz o que é esperado de uma mulher. Chamo isso de travestismo social, performances sociais fora dos regramentos normativos de gênero na Atenas clássica. Um outro exemplo que eu posso dar, que é Electra, que vai falar do travestismo físico-comportamental. Electra é uma peça que fala de uma personagem, ela é filha de Agamemnon com Clitemnestra. Para quem conhece Freud sabe do complexo de Electra, da mulher que tem rivalidades com sua mãe, porque a sua mãe matou seu pai e ela se une ao seu irmão Orestes para matar a sua mãe Clitemnestra e o amante Egisto. E aí o que a gente tem aqui na peça, ela é casada com um homem do povo, um homem simples,
que não é digno, entre aspas, a sua nobreza, que tem um recorte interseccional, a questão da classe. E aqui vai dizer o texto: você foi insolente porque tinha uma casa real e uma boa aparência. Que eu nunca tenho um marido com o rosto de uma menina, mas um com os modos de um homem. Está dizendo que o marido de Electra não tem aspecto masculino. Por que ele não tem aspecto masculino? Porque ele não é de uma casa real. É a ideia de que ter comportamento homoerótico ou ser alguém parecido com mulheres é típico de gente pobre. Não dá para analisar esse tipo de travestismo físico-comportamental sem dissociando ele do aspecto do recorte interseccional, especialmente o de classe. Uma vez que ele tem modos, rosto de menina, modos que não são modos de um homem, ou seja, modos que rompem a norma de gênero, porque ele não está na casa real. Então, ser alguém que não assume masculinidades é típico de gente menor, de gente de classes subalternizadas. E Eurípides faz questão de colocar isso no seu texto. É um reconhecimento das práticas, pelo menos públicas, de que os pobres performam gênero. Ele está colocando isso em cena. A cidade toda está assistindo isso. Ele está dizendo, ele está nos informando que quando alguém performa gênero fora das normas, a gente identifica. No caso, eles se identificavam como alguém que é de um estrato social, de uma classe social, de um estamento social. Eu não vou discutir classe, estamento e extrato, não é o meu objetivo, fora daquilo que se espera, fora do regime de gênero esperado. Para mostrar um exemplo agora da peça Orestes, está dizendo assim a peça, o transvestimento psíquico. O Orestes é a peça de alguém que matou sua própria mãe, está indo para um tribunal. E ele fica perturbado essa peça Orestes dialoga com uma outra peça de Ésquilo em que ele é perturbado pelas Eríneas, que são as deusas que querem a vingança de sangue. Quando alguém mata o pai, mata a mãe, fica perturbado pelas Eríneas. A peça se chama Eumênides, porque ele é absolvido no tribunal da cidade, e as deusas que exigem vingança de sangue são deusas que viram deusas bondosas, as Eumênides. Na peça de Eurípides é o contrário. Quem o perturba não são as deusas, as Eríneas. Quem perturba é o povo, é o demos, é a opinião pública. Porque é o povo que vai julgar ele na Assembleia. Claro que isso aqui é uma metáfora dos julgamentos no tribunal ateniense das pessoas que eram julgadas por assassinato, inclusive matricídio ou parricídio. Parricídio, matar o pai, ou matricídio, matar a mãe. E aí, nesse texto vai dizer assim: ó você que tem espírito de homem. A palavra espírito aqui é frenas. Embora seu corpo mostre que você é uma mulher, quão mais digno você é para viver do que para morrer. Isso aqui é tipicamente a ideia de mulher no corpo, espírito masculino. Isso mostra que a diversidade de gênero vence. A pessoa é um ambíguo, a pessoa é híbrida. Isso está no texto. Isso é fonte, isso é documento. Isso está sendo performado diante de uma assembleia de homens que conseguiam, do teatro de Epidauros, do teatro de... Eles sabiam o que estava no Partenon, sabiam quais eram os regimes de gênero esperados para cada gênero, e estão tendo contato com essas ambiguidades, com esses hibridismos, com esses travestismos. Uma outra peça que eu quero mostrar, já chegando para o fim, é a Peste Bacantes. Aqui nós temos um vaso grego. Esse vaso grego que está aí, quando a gente coloca um vaso, a gente tem que dizer, né? Esse é um vaso de figuras vermelhas, é uma lecanis, que é uma vasilha para colocar cosméticos. Nós temos aí Penteu, esse homem que está aí é Penteu. De um lado você tem Agave, de outro lado você tem Nino, que são parentes de Penteu, desculpem. Elas estão em êxtase dionisíaco, mas ali não está representado o êxtase, elas não estão com a cabeça para trás, que é a representação de êxtase. Mas elas, na história de Bacantes, elas em êxtase dionisíaco, elas destroçam o corpo de Penteu, pensando que estão destroçando o corpo de um animal. A história é porque Dioniso quer entrar na cidade de Tebas, ele não é recebido por Penteu, e aí ele atrai as mulheres todas para o campo, e essas mulheres
sorvendo vinho em êxtase, elas estão lá dançando, cantando, participando assim do coro, que é o coro de Dioniso. O coro de Dioniso é formado por mulheres asiáticas. E elas estão ali se inserindo na dinâmica do coro dionisíaco. Penteu se veste de mulher e vai até esse lugar para de alguma maneira, ver o que as mulheres estão fazendo. As mulheres se reconhecem, mas reconhecem a Penteu, não reconhecem que ele é Penteu, mas identificam que ele está ali, pensam que é um animal e cortam o corpo dele todinho, mutilando, puxando pelos braços, uma força descomunal. E depois a mãe de Penteu leva a cabeça, né, a Gave, leva a cabeça dele e como se fosse um prêmio, como se fosse uma conquista de um animal que ela matou no campo. E aí ela sai dessa condição dionisíaca, do êxtase dionisíaco, e descobre que, na verdade, a cabeça era a cabeça do seu próprio amado Penteu. Esse é o contexto da peça Bacantes, né? Nós temos uma especialista em bacantes entre nós, né? A especialista em bacantes entre nós é a Batsacas, que trabalha com bacantes e até depois pode contribuir falando sobre a peça, porque é uma peça que ela estudou muito bem. Então eu vou falar um pouco de bacantes, falando de alguns fragmentos da peça. A gente vai ter na peça personagens que são personagens anciãos. Lembra que lá no friso do Partenon, os anciãos fazem parte da procissão e eles são vestidos como homens que representam os homens mais importantes da cidade, no sentido de serem um patrimônio, já lutaram as guerras, já venceram, são as fontes de consulta, são cidadãos mais exemplares. O que nós temos na peça Bacantes são os homens vestidos de mulher, né? Os homens com roupa de pele de corça malhada, com peles de ovelhas brancas, carregando na sua mão tirsos. Ou seja, o que a gente tem na peça Bacantes é o travestimento. Olha o que vai dizer o texto. Alguém dirá que eu não respeito a velhice. Cadmo está dizendo que ele está vestido de uma maneira tal que os cidadãos não identificarão nele um velho respeitável. Identificarão nele alguém que não está sendo mais, como que eu vou dizer? A palavra aqui é uma pessoa um velho que causa vergonha. E ele está prestes a dançar com a cabeça coberta de era, um tipo de adorno tipicamente feminino. Quando Tiresias e Cadmo, que são os dois que estão ali nessa condição, na pele de calça malhada, aparecem, diz o texto, isso não é digno de uma morte terrível por enforcamento? Para o estranho me insultar com esses insultos, quem quer que seja? Mas aqui está outra maravilha. Vejo Tiresias, o adivinho em pele de calça malhada, e o pai de minha mãe, um grande absurdo, furioso com um tirso, participando de um êxtase dionisíaco como se fosse uma bacante. Se fosse baquetinha, dizer da carnavalização. Mas não vamos entrar nesse campo não, para não abrir uma outra pegada que eu não vou dar conta. O fato é que a gente está vendo aqui, está sendo encenado diante de todos os cidadãos de Atenas. Homens que performam fora do seu regime de gênero esperado, ou da sua identificação de gênero esperada. Por isso, gente, é que eu digo que quando a gente analisa esses textos, e a gente cruza esses textos com as imagens, ao cruzar esses textos com as imagens, aqui eu tenho um lécito, é um vaso atribuído ao pintor de Petit Palais, porque está no Museu de Petit Palais, lá na França, lá em Paris, o número é 336. Nesse lécito, nós temos, de um lado, olha a marca do travestimento, uma mulher vestida com vestimentas femininas, com a cabeça coberta e um espelho. Isso é um lado do vaso. Aí nós temos um vaso, percebam, um é 375, aqui é 336. Aqui nós temos um homem vestido com as mesmas vestimentas, mas com barba e a cabeça coberta. É evidente que às vezes nós temos a representação do travestimento, especialmente dos cormastés, que são parte dessas performances dionisíacas. Mas nós temos outras modalidades de travestimento mais sutis, que podem ser mapeadas e foram mapeadas por mim
em mais de 27 peças e fragmentos de peças de Eurípides, de forma tal que eu mostro um quadro de performance de gênero fora da norma de gênero. Eu queria mostrar mais imagens. Eu fiquei com receio de colocar mais coisas, porque eu já passei bastante. Eu quero tempo para a gente poder conversar sobre esses temas. E por isso eu coloquei menos imagens. Esse é meu último slide. Desculpem. Mas eu posso deixar o meu repertório de imagens disponível para vocês lá no nosso grupo do Google Classroom. Tá bom, gente? E eu agradeço pela escuta, pelas perguntas que foram feitas enquanto eu estava na apresentação. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Andréia, para que a doutora Andréia possa encaminhar essa nossa parte para a gente, tá bom? Sobre o Google Classroom, só para dizer para vocês, se vocês tentarem acessar pelo celular, pelo aplicativo do Classroom, não conseguirem, tentem acessar via computador. Se não conseguirem pela sua conta de e-mail, algumas contas de e-mail têm problema do Gmail. Por exemplo, do UFS não acessa. Então, tentem abrir uma conta de e-mail do Gmail só para acessar esse material. Mas qualquer dificuldade, vocês podem me contatar e eu terei o maior prazer de dar assistência. É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou colocar meu WhatsApp aqui, você pode falar comigo, eu mando o material para você e te ajudo a entrar lá no grupo. Muito obrigado a todos e todas. E, doutora Andréia, muito obrigado por me permitir participar desse minicurso. Obrigada, professor Brian, pelo prazer, pelo encantamento da sua palestra, né? A capacidade de encantamento que a sua fala produz nas pessoas, né? É um enorme prazer, não só pela riqueza da sua pesquisa, uma pesquisa que denota realmente um detalhamento teórico e metodológico, sua capacidade de análise iconográfica é imensa. Aprendi muito hoje, gostaria de continuar tendo outros momentos nesse curso para que possamos aprender mais ainda. Então, foi um imenso prazer. Fiquei apaixonada no momento da fala, que o senhor fala sobre a linguagem, né? Você perceber as performances de gênero através da própria linguagem. É só um dos aspectos que eu gostaria de salientar. A questão do transvestismo social também. A sua palestra foi extremamente enriquecedora. Então, eu não vou adentrar muito, porque eu quero dar espaço, né, às pessoas que estão no minicurso para poder dialogar com o senhor. Então, agora eu vou passar a palavra, né, para as pessoas que já se inscreveram aqui no chat. Se eu não me engano, teve Loli, Tatiane e outras pessoas mais. Então, agora, acho que a primeira foi Loli. Aí eu vou passar, então, a palavra e, mais uma vez, agradecer a riqueza e o privilégio, né, de conhecer sua pesquisa, né, antes mesmo da sua defesa. É uma pesquisa muito rica. Muito obrigada, professor Brian.